Estamos no ar pela Empresários de Sucesso TV e no Ícones de hoje vamos receber Annelise Arnold, advogada e fundadora do escritório de advocacia que leva o seu nome, Annelise Arnold Advocacia, e está localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo. Annelise, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-la aqui no Ícones. Para a gente começar esse bate-papo, gostaria até de fazer uma pergunta para você, inclusive, que te trouxe até aqui, né? Sua trajetória de sucesso. Como é que ela iniciou como advogada? Ela iniciou buscando justiça, né, para minha vida e para a vida das pessoas que eu percebia que não tinham uma justiça digna quando elas tinham que acessar. Então, a partir daí, eu comecei a querer realmente buscar e poder auxiliar as pessoas nesse ramo. Quando a gente fala em questão do direito, da advocacia, no seu caso principalmente, você ainda não tinha o seu escritório provavelmente consolidado. Como é que nasce a ideia do escritório e de se tornar essa empresa de sucesso? Eu comecei auxiliando outros advogados ao longo dos anos e eu me destacava muito. Muitas vezes atuando com advogados com 20, 30 anos de experiência e a minha criatividade, as minhas ideias, os meus estudos que eu trazia tinham muitos resultados positivos. Então eu comecei a perceber que eu poderia ser a minha própria mente trabalhando em favor daquilo que eu tanto buscava. Ou seja, trabalhando com as suas próprias ideias, levando os conceitos que você adquiriu aí durante essa trajetória, né? E para falar desses conceitos adquiridos, você pensou ali na sua especialização, exatamente da sua empresa. Quais os serviços, de fato, que o seu escritório oferece? Eu trabalho na área civil, né? Mas a minha especialidade mesmo é família e sucessão. O cliente, quando ele te procura, ele tem um perfil? Você buscou essa especialização? Sim. Os meus clientes, eles têm um perfil bastante característico, né? Em geral, eles já passaram por outros advogados e não tiveram exatamente o andamento que eles achavam necessário, ou então não a mesma dedicação e a mesma humanização no atendimento como eu tenho no meu escritório. Porque eu entendo que eu não estou lidando com um processo judicial, eu estou lidando com vidas. Então, a minha forma de tratar isso é muito diferente do que a gente vê costumeiramente. E o cliente, quando ele te procura, ele tem uma problemática, né? Ele tem e busca, claro, a solução. Quais as causas que mais levam os clientes a te procurar? Geralmente, divórcio. Divórcio é uma área que eu atuo muito, na sucessão e inventários, né? Mas na área em especial também de alimentos, né? Fixação, majoração, diminuição ou exoneração, eu atuo bastante também. E quando você fala nessa questão, principalmente na questão do direito da família, né, que você citou aí, muitas mudanças têm sido executadas ao longo dos anos, né? O que você pode dizer sobre isso? Como é que está essa questão, principalmente na questão do divórcio e que envolva alimentos? É uma problemática imensa e isso nunca vai ter fim. E o advogado de família, ele tem que estudar e ele tem que estar atento diariamente. Então, diariamente sai um julgado novo, uma jurisprudência, diariamente eu lanço meus olhos, principalmente em questões de direito de família fora do Brasil, porque o Brasil mesmo, ele trouxe o direito de outros países, traz muito a raiz da Alemanha, muito de Roma, né, como a gente bem sabe. Então, eu estudo muito também outros países, porque nós gostamos muito de trazer para o Brasil. Então, eu gosto de estar sempre um passo à frente, adiantado. Annelise, analisando inclusive essa questão, né, do seu escritório, de tudo que você oferece, o que a gente pode trazer ou o que você pode dizer para nós? O que seria o grande diferencial da sua empresa?
o diferencial, e realmente é um destaque muito grande do meu escritório, é a humanização e o perfil de atendimento. Então, eu tenho um atendimento muito próximo com os clientes e eu trago realmente as necessidades deles e não somente com foco no direito, mas sim com foco na solução do problema e na proximidade que eu acabo tendo com o cliente do início até o fim. Aliás, muitas vezes após o fim dos processos também. Pois é, e essa questão, né? A gente sabe também que a parte jurídica, ela é muito burocrática, existem termos que as pessoas muito desconhecem, Sim. termos até, de certa forma, um pouco chatos para se entender e que nem todos têm realmente obrigação de entender. E quando você fala dessa humanização, é de você trazer o cliente para você, de se aproximar, ou seja, você faz esse acompanhamento do início ao fim de toda a problemática, não é isso? Sim. A minha forma mesmo de falar com o cliente já demonstra isso, né? Eu não gosto de utilizar com o cliente muito juridiquês, porque ele não vai entender, é literalmente uma outra língua, né? Vem do latim. Então, eu acredito que o cliente ele só vai ficar mais calmo e ter uma tranquilidade de como vai correr o processo dele se ele entender o que eu estou falando, se ele tiver realmente uma visão do cenário inteiro do que vai acontecer ali. E a linguagem clara é o primeiro passo. Ótimo. Annelise, muito bacana. Para a gente encerrar esse bate-papo, queria saber de você quais são as expectativas para o futuro. Tem planos? Temos sim. A gente está com um crescimento exponencial aí, graças a Deus. E nós temos planos, inclusive, de expandir para Portugal muito em breve, né? Então, o nosso escritório, ele é muito visionário e ele não para. Então, em breve, a gente vai ter mais novidades aí. Com certeza. Esperamos sempre contar com você aqui conosco e desejamos muita saúde e sucesso nas suas empreitadas, nos seus sonhos e também nos seus negócios. Muito obrigada, Fernando. Obrigada por toda a equipe aí e por esse momento aí para poder trazer o meu trabalho, que eu sou apaixonada. No Ícones de hoje recebemos Annelise Arnold, advogada e fundadora do escritório de advocacia que leva o seu nome, Annelise Arnold Advocacia, que é localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.